Santo Pai, poderoso, Criador e mantenedor de todas as coisas, a Ti rendemos toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Estamos mais uma vez aqui na Tua escola, sentados no Teu banquinho, para aprender mais um pouco de Ti. Que Deus Espírito Santo seja o nosso convidado especial. Senhor Deus, venha abençoar todos os músicos, compositores, produtores, instrumentistas, operadores de som, sonoplastas, musicistas, professores de canto, cantores, coristas, regentes, solistas, duetos, quartetos, quintetos, sextetos, os corais, todo ser que respira, louve ao Senhor. Abençoe todos que estão envolvidos com a música, que o Espírito Santo possa guiar, iluminar, instruir, para que o louvor possa ser agradável a Ti. Amém. Senhor, quem criou a música foi o Senhor. O inimigo não tem autoridade sobre a música. Embora ele foi regente no céu, não é mais. Então, ele não tem autoridade nenhuma sobre a música que nós queremos dedicar a Ti. Então, nos ensine mais uma vez como fazer a Tua vontade, em todos os aspectos da nossa vida, inclusive a música. Pai. Tem misericórdia, usa mais uma vez o Teu servo, irmão Hélio, que ele possa ser imbuído pelo Teu Santo Espírito. Que ele fale através do Espírito Santo aos nossos corações, que possamos ouvir, internalizar, praticar e ensinar aos outros. Perdoe aquilo que temos falhado contra Ti. Nos lave do sangue de Cristo. Esteja conosco sempre. Abençoe o nosso dia. E se há alguém aqui triste, enlutado, doente, precisando de qualquer tipo de bênção, eu sei que o Senhor tem para conceder aos teus filhos. Mas que seja sempre feita a tua vontade. Esteja conosco, nos abençoe. Fale conosco mais uma vez, que suplicamos humildemente por Jesus. Amém. 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 Santo, santo, santo e amorável Deus. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, mais um dia. Este grupo de teus filhos, nossos irmãos, acordaram cedo para te buscar em primeiro lugar. Nós possamos, nesse momento, ser iluminados pelo Espírito Santo, que abra nossa mente, nossas emoções, para mais um estudo da Tua Palavra, para mais um estudo sobre música, a música de adoração. Nós possamos continuar sendo verdadeiros adoradores, fazendo conforme a Tua vontade. Para isso, Senhor Deus, precisamos do poder do Espírito Santo e clamamos nessa manhã, mais uma vez, pela terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo. Abra nossa mente para o entendimento e oramos, Senhor, para que tudo que falemos aqui seja de acordo com a Tua vontade. Que possa nos iluminar, nos ajudar, que tudo possa funcionar conforme planejamos, se assim for da Tua vontade. Ele estar nessa manhã, oramos mais uma vez, para que Tu atue na vida de cada um dos adoradores que aqui estão neste grupo, aqueles que vão também assistir depois, para que o Teu poder atue na vida de cada um deles. Oramos também, Senhor, pela nossa igreja, pelos líderes da igreja em toda a face da terra, para que eles possam continuar ouvindo a Tua voz, mas principalmente seguindo as Tuas orientações. Pedimos a Tua proteção contra as ciladas de Satanás. Oramos também, Senhor, por todos aqueles que estão lutando com alguma dificuldade, seja no trabalho, seja na saúde física ou emocional, na saúde espiritual. Tu possa conceder a Tua graça e a Tua misericórdia a todos. Oramos confiantemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Hélio, a boca é sua, mas a palavra é do Senhor, amém? Deus te abençoe. Está certo. Um bom dia a todos. Hoje nós vamos falar com mais calma, né? Como nós tínhamos planejado. Nós tínhamos planejado que hoje seria um momento de conversarmos, né? Perguntas, de respostas. Então,
esse é o momento que nós podemos abrir aí para perguntas, para considerações. Eu não sei se nós temos ouvintes, né, suficientes para isso, mas vocês que leram aí os comentários da liderança podem iniciar alguma das perguntas que foram feitas. Irmão Valmir, pode, Sim, pode, pois não? pode abrir o microfone, irmão Valmir. Depois, Heloísa. Não, era só para dizer o seguinte, irmão, se o senhor tiver alguma coisa a explanar, pode falar primeiro, né? E depois a gente abre um momento para as considerações, né? A gente sempre deixa para fazer as perguntas depois que o mensageiro fala ali né, a sua pregação, a sua aula, o que o senhor tiver que falar, a gente pergunta depois. Ah, tá, não, mas é que assim, ó, hoje nós tínhamos planejado só para isso, tá? Só para perguntas, só para alguns exemplos, se precisar usar, tá? Eu posso iniciar o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, deixa eu só ver aqui, compartilhar tela. Vocês estão enxergando aí a minha Sim, tela? irmão. Tá. Sim. Ok. Esse é um resumo que eu fiz, tá? Um resumo que eu fiz de tudo que eu falei aqui, comparando a música sacra com a música profana, tá? Essa música profana é em relação à adoração, tá? Eu falei primeiro, né, dos efeitos da música no organismo. Os efeitos da música no organismo, tanto faz a música sacra como a música popular, a música clássica, todo tipo de música tem os mesmos efeitos. Mas tudo isso nós falamos com o interesse de nós sabermos sobre a música sacra, a música que nós oferecemos na adoração. Então, comparando isso, a música que nós oferecemos a Deus, se ela tiver a característica desse lado esquerdo que nós temos aqui, ó, ela é sacra, tá? Essa música é a música que nós tem as características da música do céu, e essa é a música que nós devemos oferecer a Deus na nossa adoração. Então, veja, tem a música tem três elementos principais: a harmonia, melodia e ritmo. Então, a música que nós devemos e podemos oferecer a Deus predomina harmonia e melodia. E o ritmo, ele é um ritmo natural, ou seja, concordante com os nossos ritmos. O que quer dizer isso? Ele tem a acentuação no primeiro tempo. No primeiro tempo, porque o ritmo, a definição do ritmo que eu dei, né, é aquela acentuação que é repetida na música. E essa acentuação ela pode ser no primeiro ou no segundo tempo. Então, esse ritmo natural concordante, ele não predomina sobre a harmonia e melodia, ele é a acentuação no primeiro tempo. A música, então, continuando, ela utiliza as emoções e a mente, ou seja, a melodia estimula as emoções e a harmonia a mente. Mas a mente deve predominar sobre as emoções. Então, nenhum desses elementos deve fazer com que as nossas emoções preponderem sobre a mente, mas sim a mente deve estar preponderando sobre as emoções. E por isso deve ser um ritmo natural, tá? Porque o outro tipo de ritmo, ele faz com que as emoções superem a função da mente. Outra característica da música, ela é suave, né? Ela tem que ter menos de 90 decibéis de intensidade. A música sacra não tem movimentação física. Eu quero dizer aqui aqueles vários gestos, né, seguidos,
Pode ter um ou outro gesto, tá? Porque aqui não tem gesticulações, né? Então, essa movimentação física é a dança. É a dança. Ou parecido com dança, né? Movimentos parecidos com dança. Não tem essa movimentação física. Não tem gesticulações. Não é necessário ficar fazendo vários gestos. Não tem discordâncias, né? Seja ela dissonância ou ruído. O ruído é instrumentos que não produzem notas musicais ou um volume alto, também pode ser ruído, ou dissonâncias. Dissonâncias quer dizer, são notas musicais que soam de modo desagradável ao ouvido. E a letra tem uma pronúncia clara, tá? Então, essa é a música que os verdadeiros adoradores utilizam para adoração a Deus. E essa é a música que agrada a Deus, tá? Quando é que a música se torna profana? Quando nós misturamos os elementos da música popular com a letra sacra, tá? Ou, vocês notaram, né, acompanharam aqui na minha explicação, eu falei muito pouco na letra da música. A música não precisa de letra para ser música, tá? A letra é utilizada dentro da música, ou seja, a música, quando colocado a letra junto, ela deve apenas conduzir essa letra até a nossa mente. Mas não precisa de uma letra para a música ter os seus efeitos ou para ser música sacra ou profana. Então, vejam, nesse outro quadro aqui, deixa eu ver o que saiu aqui. Só um pouquinho. Só um pouquinho, não sei o que eu fiz aqui. Parece que saiu aí, né? Sim, saiu o compartilhamento. Isso. Saiu do compartilhamento, né? Eu cliquei aqui no quadrinho onde aparecia as imagens a minha e as outras, e desapareceu aqui, ó. Estão vendo alguma tela que eu estou colocando aí? Sim, é a que você acabou de falar. Tá. Então, vamos ver aqui, ó. Desse lado direito, ela está com a tela cheia ou não? Não está. É que saiu aqui a tela cheia da minha. Deixa eu ver aqui. Saiu da tela cheia da minha. Deixa eu só interromper um pouquinho aqui. Vou voltar aqui, só um pouquinho. Vamos ver se eu consigo acertar aqui, ó. Tela cheia, para que aí vai ficar melhor para vocês. Eu estava falando aqui sobre a diferença, tá? Entre música sacra e música profana. Vou tentar colocar aqui de novo. Vamos ver aqui. Vamos voltar. Deu? Agora deu. Deu? Esse é o Hélio. Consegui baixar, tá? Se precisar de alguma coisa, tá aqui. Graças a Deus. Então, aqui na tela de novo, a música profana. Quando é que ela se torna profana? É quando nós utilizamos esse tipo de música na adoração, para usar com o nome de Deus, de Jesus Cristo, ou das nossas crenças, né?
Então, nesse tipo de música, quando o ritmo predomina, vocês estão vendo aqui, ó, esse lado esquerdo predomina a harmonia e melodia. Aqui o ritmo predomina. Por que que o ritmo predomina? Porque ele é acentuado, e normalmente por instrumentos, e instrumentos de ruído, tá? Então, predomina o ritmo. Além disso, o ritmo é discordante, ou seja, tem acentuação no segundo tempo. Tem uma marcação repetitiva, ele é acentuado repetitivamente, normalmente por um tipo de instrumento, e normalmente esse instrumento é um tambor, é um ruído, tá? E ele é sincopado, né? Porque ele acentua o segundo tempo ou o contratempo. A harmonia geralmente tem dissonâncias, tá? Então, a harmonia e a melodia estão em segundo plano, o que predomina é o ritmo. Pode ter também um volume alto, ele não precisa de um volume alto, né, para ser uma música profana. Eu falei para vocês e vou repetir, né, o que determina o tipo de música? É a relação entre esses três elementos, melodia, harmonia e ritmo, e o efeito que produz no organismo. Então, aqui a relação entre esses três elementos está invertida. A música sacra predomina harmonia e melodia sobre o ritmo. Aqui o ritmo está predominando sobre a harmonia e melodia. E esse tipo de ritmo, acentuação no segundo tempo, ele tem um efeito que está aqui embaixo, que eu coloquei para vocês. Tá? Estimula núcleos do tronco cerebral, né? E aí, pela liberação desses hormônios, em nível mais alto do que normal, ele produz lá estresse, né? Inibe a mente, tá? Pode provocar transe, facilitando a possessão demoníaca, produz o êxtase, tá? Ó, euforia, êxtase, isso. Produz vício, semelhante às drogas psicoativas, e inibe a mente. E aí esse é o efeito de inibição da mente, que é o principal efeito contrário ao que Deus quer. Que Deus quer que nós executemos, né, uma adoração, um culto com predomínio da nossa mente. Nós já vimos na Bíblia isso. Então, essas características da música profana, ela agrada a Satanás. E Deus não aceita na sua adoração. Então, essa é um resumo do que nós falamos. E agora, então, eu abro aqui para as perguntas de vocês, tá? Se é que alguém tem perguntas aí, né? O irmão Valmir estava com a mão levantada, irmão Valmir. Quer perguntar? Depois Heloísa. Sim, bom dia, irmão Hélio. Bom dia. A todos. Realmente, nosso Deus é um Deus santo e tudo para Ele tem que ser santificado, né? E a gente vê uma grande diferença da música santa, da música sagrada para a música profana. Eu fiquei muito tempo afastado da igreja, né? Afastado do caminho do Senhor. E quando eu vinha voltando, ou melhor, numa das minhas idas à igreja, né, como visitante, eu entrei na igreja no sábado pela manhã e assim que eu entrei, eu vi um irmão cantando um hino. E aquele hino tocou muito meu coração.
E foi até assim uma força para eu voltar definitivamente para a igreja, para o caminho de Jesus. E aquele hino era o hino Rosa Vermelha, do cantor Luiz de Carvalho. E eu achei tão lindo aquele hino que eu falei, quando eu voltar para a igreja, eu vou cantar esse hino também. Eu me senti profundamente tocado, né? E esse hino é um hino que tem bateria, é um hino que possivelmente seja um hino inadequado para cantar. E assim que eu ouvi essas mensagens sobre música, eu parei de cantar esse hino. Agora, eu queria saber se um hino que não é adequado para a gente cantar, ele pode tocar o nosso coração, a ponto de fazer tomar uma decisão, né, ao lado de Deus. Ok, essa é a pergunta? Exatamente. Bom, toda música ela tem efeitos no organismo, toda música. Eu não conheço essa música particularmente que o irmão falou, mas quais são os elementos da música, né? Harmonia, melodia e ritmo. Então, o que acontece? Muitas músicas, ela tem harmonia, tem a melodia, mas se ela tem a bateria ali, o ritmo dela é o elemento profano. A melodia e a harmonia continuam fazendo o seu efeito. O ritmo é que está tendo efeitos no organismo. Então, o que acontece? O senhor escutou a música, a melodia fez o seu efeito. E pelo ritmo dela, ele vai estimular mais as emoções do que a mente. Mas ela tem um efeito nas suas emoções. Então, o que acontece? O senhor foi tocado pela música, pela emoção da música, mais do que pela razão, mas suficiente para o senhor tomar uma decisão inicial. Se as suas decisões continuam sendo apenas pela emoção, essa é um alerta que Deus faz, né, para que a nossa adoração e nossa decisão não sejam apenas emocional. Mas essa música toca. Quando a gente escuta uma música, as nossas emoções são estimuladas. Se tiver harmonia, a nossa mente também. Tá? Então, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Ah, mas essa música me tocou. Ela sempre toca. A música sempre vai estimular emoções, a razão e o nosso corpo também. Tá? Mas a decisão que deve ser tomada, ela deve ser racional. Se nós continuarmos utilizando a música com predomínio do ritmo, as nossas emoções é que vão estar tomando decisões por nós. E isso é muito perigoso. Então, eu espero que depois do senhor ser tocado por essa música, as decisões que o senhor tenha feito não sejam baseadas nas emoções, apenas da música, né? Mas sim pela razão de entender tudo que Deus faz por nós. Mas toda música, ela estimula, tá? Ela nos toca, ela influencia. O grande perigo é nós continuarmos tomando decisões unicamente baseadas nas emoções. Eu não sei se conseguiu entender, o senhor pode voltar a perguntar se alguma coisa não ficou clara. Sim, deu para entender, sim, bem fácil a resposta, né? Porque assim, o que Satanás quer é que nós continuemos tomando decisões emocionais. Porque as decisões emocionais, elas podem variar muito, né? Nossas emoções variam muito, né? Então, nós somos tocados pela melodia e devemos ser tocados, as nossas emoções devem ser estimuladas,
mas não a ponto de inibir a nossa mente e as nossas decisões serem sempre tomadas emocionalmente. Essas são decisões perigosas. Sim, irmão. E o fato da música conter a bateria, ela já está 100% já desqualificada, né? Porque o que faz a bateria? Ela acentua, seja no primeiro ou no segundo tempo, mas normalmente, utilizando a bateria, é para acentuar o segundo tempo, tá? Essa é a função da bateria, é acentuar o segundo tempo. E fazendo isso, ele já está inibindo a mente. Ela já tem a característica de uma música profana, porque esse ritmo é a característica da música profana. E o efeito é inibir a mente, seja por estimulação das emoções, ou seja por ação direta desses neurotransmissores que são liberados por esse ritmo. Tá? Ok. Obrigado. Não importa o quanto está sendo usada a bateria, o efeito vai ser o mesmo. A intensidade do efeito é que muda quando a gente utiliza um ritmo mais acentuado ou menos acentuado. Mas o efeito vai acontecer, tá? A intensidade do efeito é que varia. Obrigado, irmão. Obrigada, irmão Valmir. Heloísa, por favor. Bom dia a todos, né? Bom dia, Hélio. Bom dia. Então, eu quero fazer uma pergunta que eu sei que muitos que estão aqui, né, são pessoas leigas em relação à música, né? Muitos não têm o ouvido, né, aí musical, não têm essa cultura musical. E, então, eu vou fazer algumas perguntas, eu não vou fazer só uma, eu quero fazer algumas perguntas. Primeiro, quando nós estamos no ambiente hoje da igreja, nós temos chegado em muitas igrejas hoje que a bateria está tomando o lugar do órgão e do piano, né? Sábado agora mesmo estive em uma igreja que o lugar que ficava o órgão e o piano agora tem uma bateria muito grande, né? E muitas das igrejas, né, que os nossos irmãos que estão aqui agora também tem o carrom, tem a bateria, como você disse aí, acentua, né, o segundo tempo da música. O que agora nós estamos cientes dessa mensagem? Qual é a minha postura dentro da igreja? O que eu devo fazer? Eu devo continuar nessa igreja que toca essa bateria? Devo migrar para outra? Eu acredito que essa é uma pergunta que está no coração de muitas pessoas. E agora? O que fazer? Nesse momento, que for o momento do louvor, eu devo me retirar, ir lá no banheiro, tomar uma água? O que eu devo fazer? Porque se isso vai mexer com as minhas emoções e vai me atrapalhar a receber o Espírito Santo, como você disse ontem, né? Lá no seu texto, você falou que o Espírito Santo nunca vai ser liberado à igreja se ela estiver tendo esse tipo de adoração. Mas eu estou lá dentro da igreja. O que eu tenho que fazer, então? Qual é a minha postura? Bom, isso é uma decisão individual. Eu quero dizer para vocês, eu posso dizer o que eu faço ou fiz, mas a decisão é de cada um. Tudo que a senhora falou tem razão. Nós estamos lá dentro e estamos sofrendo os efeitos. Eu já fiz de tudo, tá? Algumas vezes já tapei o ouvido, algumas vezes já saí, e tenho feito o seguinte, mudado de igreja. Se a minha igreja continua desse jeito, não dá para eu estar saindo toda hora, fechando os ouvidos toda hora, tá? Então, eu já fiz todas essas coisas. Eu já tapei os ouvidos, eu já saí durante a... Mas se a igreja... eu dei orientação na igreja, e a igreja insiste em continuar com essa adoração, eu mudo de igreja, tá? Então, aqui a Keila falou, né? O que fazer para não sermos prejudicados ao ouvir as músicas profanas?
é como eu disse, a decisão é de cada um. Se nós continuarmos no ambiente, nós vamos acabar sofrendo uma adaptação, nos acostumando e nos viciando com isso. Então, se, por exemplo, né, se o vício é causado pelo chimarrão, por exemplo, no Rio Grande do Sul tem muito isso, o que que nós devemos fazer? Abandonar. Seja ele o álcool, seja não sei o que, nós temos que acabar com isso. Se nós continuarmos no ambiente, nós vamos sofrer as consequências e vamos acabar viciando e nos acostumando com isso. Tá? Então, a decisão é de cada um. Então, se for uma ou outra vez, nós podemos sair do ambiente, né? Mas se aquilo continuar, se persistir, nós vamos sofrer a influência e vamos acabar nos viciando com isso. E o Deus tem nos dado orientação. O Espírito Santo nunca age por esses meios. Ele não age ali. E nós vamos ficar ou com euforia, ou com estresse, ou com agonia, e a nossa adoração vai estar prejudicada, sim. Tá? Então, a decisão é de cada um. Cada um de vocês vai decidir. Tá? Então, é possível, se for alguma outra vez, eu fechei os ouvidos em algumas vezes, né, discretamente, já saí também, procurei ser o mais discreto possível, e já saí, já mudei de igreja por causa disso, tá? Hélio, muitos de nós aqui somos convidados, né, às vezes a levar a mensagem em igrejas que não conhecemos. E quando chegamos ali, nos deparamos, né, com esse tipo de louvor. Estamos ali para levar a mensagem. Qual é o comportamento do mensageiro quando ele se depara com essa situação? Eu acredito que você passe por essas situações também ao ser convidados, né, a levar a mensagem em muitos locais que você vai dar de cara com a bateria. Eu quando vou falar antes, né, normalmente as pessoas que me convidam estão ligadas à música. E aí eu já peço que seja uma música sacra. Mas já aconteceu logo no início, nas primeiro sermão, a senhora está se referindo a levar a mensagem, o sermão, não é isso? A pregação. Sim, Então, você sendo o mensageiro. sim, o pregador, né? Então, Isso. as primeiras pregações que eu fui fazer sobre música, as pessoas não sabiam ainda, né, o que eu ia falar. E aconteceu isso, da mensagem musical ser uma música que tira a nossa mente da adoração. O que eu fiz foi pedir para que nós cantássemos sem o playback, o acompanhamento de piano, ou sem o piano, que nós cantássemos um hino, tá? Antes do sermão, para que todo o ambiente voltasse ao ambiente de adoração. Isso pode ser feito. Vamos cantar, por exemplo, o hino Em Junto a Cristo, número 392. Eu gostaria que tocasse o piano, ou que, né, que tocasse sem os instrumentos, e nós cantássemos a capela. E aí, o ambiente e o Espírito Santo voltam a funcionar. Perfeito. Agora, a minha terceira pergunta. Eu acredito, né, que aqui na sala tem muitas pessoas que não têm, talvez, um ouvido musical, uma cultura musical. Pessoas que vão estar ouvindo pelo YouTube, também que não têm essa expertise em música. Uhum. E eu estou pensando aqui na mente das pessoas, né? O que elas perguntariam. Que tipo, para essas pessoas que não têm esse ouvido musical, que não sabem que não conseguem identificar lá o que é o primeiro tempo, o segundo tempo da música, o que é o sincopado, Uhum. qual que vai ser o nosso filtro
para escolher uma música se eu não tenho um ouvido musical, se eu não tenho um estudo que me faz entender que aquela música tem ali dentro embutido um jazz, um blues, um rock. Como vai ser o meu filtro, então, da agora para frente? Que tipo de música que eu tenho que ouvir e cantar? Porque agora a gente tem medo de ouvir e de cantar, porque a gente não sabe o que está inserido ali. Então, para as pessoas leigas, qual vai ser o seu filtro? Isso é uma coisa que cada pessoa tem seu entendimento, né? Muitas pessoas não têm entendimento nenhum. Mas para aqueles que não têm nenhum, ele pode perguntar para quem sabe. Escuta, essa música tem bateria no acompanhamento? E aí as pessoas vão dizer. Outras pessoas, elas sentem, mesmo não conhecendo a música, elas sentem o efeito da música. E se provoca algum desses efeitos, né? Estressa, desejo de movimentação física, ansiedade, ela tem o efeito ali. Ela sente o efeito. Ela não sabe o que é, mas ela está sentindo o efeito. Então, se ela sentir algum desses efeitos, ela sabe que alguma coisa está errada. E a opção é perguntar para alguém da música. Escuta, essa música aí tem bateria? Ela está acentuada no segundo tempo ou no primeiro tempo? E aí ela já vai saber. Tá? É a maneira que eu tenho. Não sei se alguém tem mais alguma experiência que pode ajudar, mas eu no início, né, na década de 90, por exemplo, quando eu comecei a surgir a música diferente na igreja, eu comecei a me perguntar, e muitas vezes eu perguntava para um e para outro, porque eu tinha dúvidas também, né, sobre o que estava acontecendo na música. Tá? Então eu perguntava. Quando eu participava dos encontros de música, eu tinha muitas dúvidas, perguntava para os músicos, perguntava, e eles não conseguiam responder, né? Por isso que quando eu consegui entender, né, o efeito da música, os elementos, com o Espírito de Profecia diz, então eu me dispus a fazer essa explicação. Mas é isso, eu também, como músico, fazia, muitas vezes perguntava, e eu acho que é isso que as pessoas devem fazer. No momento em que sabe, começa a perguntar para os músicos, para alguém de confiança. Escuta, as músicas estão sendo tocadas, de que tipo é? Tem bateria? Tem acentuação no segundo tempo? E eles vão dizer, tá? Ok, obrigado, Hélio. Tem uma pergunta que o inário antigo é aconselhável? Olha, ainda os nossos inários nós podemos usar, sim. O inário antigo tem menos músicas, menos melodias sincopadas. Tá? Poucas. O nosso inário novo tem cerca de 100 músicas sincopadas que são desaconselhadas para nós usarmos. Eu já mandei aqui para o grupo uma análise que eu fiz. Pode ter escapado uma ou outra ainda, né? A mais, não a menos, mas todas as músicas que eu enviei, eu fiz a análise, tem mais ou menos síncopes na música. A síncope é alguma coisa desnecessária na música. E o efeito é a mesma coisa que o ritmo sincopado. Tá? É de inibir a mente, com uma intensidade menor do que quando utilizada a bateria ou outros instrumentos. Mas ela tem o efeito, tá? E então é desaconselhável. O inário antigo tem muito menos músicas sincopadas. Eu não lembro de uma aqui agora do inário antigo, mas eu lembro que tem umas 2 ou 3. Então são muito poucas músicas, tá? No inário novo, sim, tem cerca de 100 músicas que são a melodia sincopada e algumas delas até com o acompanhamento realizado pelos instrumentos, tá? Inário novo com ritmo sincopado, tá? O inário antigo,
o seu acompanhamento, que a gente chama playback, tá? Que são os instrumentos que fazem a música, que acompanham a música, eles não têm ritmo sincopado. Já no novenário tem, tá? Tem músicas com acompanhamento que é o ritmo sincopado, ou seja, é o ritmo de rock e de jazz, tá? Obrigada, Elô. Obrigada, Noé. Uma Terezinha, querida, abre seu microfone. Bom dia a todos. A irmã Heloísa, as duas perguntas que eu ia fazer, a fez, foi muito bom, esclareceu. Mas eu tinha uma terceira pergunta, né, que eu gostaria de que o irmão esclarecesse para mim. É o seguinte, toda vez, né, na hora antes da pregação, né, tem o louvor. Geralmente canta 3 até 4 hinos de louvores. E eu tenho visto, assim, tenho sentido que muitas vezes, igual no domingo mesmo, eu fui na igreja, a minha filha que foi pregar. Uma mensagem muito boa, porque ela tem aceitado a mensagem da música, tem estudado sobre a música, que na igreja que ela frequenta, tem trabalhado muito, lutado muito, né, na questão da música, dessa escolha de música, uma luta que as pessoas muitas vezes não aceitam. E eu percebo o seguinte, a igreja que ela pregou estava bem cheia, a igreja, uma mensagem muito boa, e eu percebo que as pessoas que estão ali, que ouvem aquela mensagem, parece que aquela mensagem não toca, é uma mensagem bem esclarecedora, e a gente sente assim, que as pessoas parece que não compreendem, parece que aquelas mensagens são mensagens que era para levar pessoas a tomar decisão, a aceitar, a mudar, a fazer reforma. Eu sinto que aquela pregação não faz efeito, parece que não faz efeito em uma das pessoas. No sábado mesmo, da igreja que eu estava frequentando, teve um pregador que ele pregou, foi uma mensagem muito boa, mensagem realmente relevante, de pessoas tomar uma posição, mas assim, eu sinto tocada, mas eu vejo que depois que passa uma pessoa que a gente conhece, parece que ninguém nem lembra mais da mensagem. Eu gostaria de perguntar ao irmão se a música que tem sido tocada, cantada, nos louvores antes da pregação, se essa música impede a mente das pessoas de entender as mensagens que são pregadas durante a pregação. Porque eu tenho percebido isso, que Deus tem enviado pessoas com mensagens de sacudir, mas a gente não vê efeito. Depois a gente conversa com pessoas, talvez eu converso com algumas pessoas, e as pessoas nem lembram daquilo que foi falado. Eu gostaria de saber se a música atrapalha o entendimento das pessoas, bloqueia a mente das pessoas para receber a mensagem que Deus envia na igreja. Eu gostaria que ele esclarecesse, falasse se atrapalha. Irmã Terezinha, é isso? Isso. Irmã Terezinha, é exatamente isso que eu falei durante esses 3 dias. É exatamente isso. O efeito desse ritmo, quando utilizado a bateria ou instrumentos para acentuar o segundo tempo, o efeito é esse, é inibir a mente. Misericórdia. Tá? Então, assim, irmã, por que Deus diz para nós fazermos uma reforma de saúde? É porque a nossa alimentação, o que nós bebemos, tá? Como álcool, como chimarrão e outras bebidas estimulantes, o que eles fazem é o mesmo efeito desse ritmo. É inibir a mente. Esse é o objetivo de Satanás. É exatamente essa conclusão que a senhora tirou, é o efeito da alimentação, tá? Dos estimulantes e do ritmo da música. É esse efeito, inibir a mente. É esse o objetivo de Satanás. Que as pessoas entrem na igreja e saiam sem levar nada na sua mente. Meu Deus. E é por isso que essa música tem que ser evitada. Por isso que a nossa alimentação deve ser controlada. Por quê? Porque o Espírito Santo só age na nossa mente. Se a nossa mente estiver inibida, seja por qualquer estímulo, né, da música, ou da alimentação, ou do que vemos, ou do que vimos, né, as novelas, o que lemos, né, tudo isso
o objetivo de Satanás é inibir a mente para que o Espírito Santo não haja e a mensagem de Deus não permaneça ali, não faça efeito. Então, a música é mais um artifício de Satanás para impedir a atuação do Espírito Santo. Misericórdia, muito triste. A Estela Mares, aqui no nosso chat, ela perguntou o que é ritmo sincopado. Né? Nós temos falado durante esses 3 ou 4 dias aqui, né? E dado um exemplo disso. E nós podemos dar um exemplo, né? Nós estamos preparados para isso aqui. Deixa eu ver o que nós podíamos... Roberto, o que nós podíamos usar aí para dar a diferença aí do ritmo sincopado ou não? Deixa eu ver na minha lista aqui. Nós vamos usar, irmãs, um exemplo aqui, tá? Eu acho que nós podemos usar, Roberto, os jubilosos estilos. Roberto, está escutando aí? Estou ouvindo, sim. Espera aí que eu já vou pôr aqui. Eu acho que nós podemos... irmã Estela Mares, nós vamos tocar a música, a mesma música, ou seja, a mesma melodia, o mesmo hino, em estilos diferentes. Um sem o ritmo sincopado, tá? E o outro com o ritmo sincopado. Eu acho que, Roberto, a gente podia usar aquele que é com o piano, né? Ou com a orquestra, e depois o estilo rock. Tá bem, vou pôr aí. Qual vai ser o primeiro que tu vai colocar? Vou pôr o bom. Ok, então, irmã, o ritmo natural que a gente diz, tá? O ritmo natural sem ser ritmo sincopado. É a música que vai tocar agora. Ok, Roberto, antes de tu passar a segunda música, irmã, é o seguinte, ó, tá sendo tocado aí assim, ó, não tem nenhum instrumento acentuando nenhuma parte do ritmo, a não ser o órgão e o piano, tá? E tá tocando assim, ó. Tan, tan, tin, tan, 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 tan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse é o ritmo natural da música, acentuação no primeiro tempo, tá? Agora vai se tocar uma música com outros instrumentos que vão acentuar o segundo tempo. Ele vai tocar aí. A melodia é a mesma, o ritmo é que... Vou cantar junto. Eu vou... Tá. Roberto, nós vamos voltar nessa música. Nós vamos voltar nela, só um pouquinho. Não, essa segunda música. Então, a primeira música estava assim, ó.
é como eu estava cantando, né? Acentuação no primeiro tempo. Ela fazia assim, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Essa música ele vai tocar de novo, eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 1, 2. Só vai ver a acentuação do segundo tempo feita pela bateria, tá? Toca a segunda música, Roberto. Dois. Tá vendo uma batidinha da bateria no 2? 2. 2. 2. 3. 4. 2. 4. 2. O que acontece? Quando a gente escuta essa música, quando a gente escutou essa segunda música, a melodia é a mesma. Mas o que acontece? A gente começa a balançar o corpo, né? Porque ela faz 1, 2, 1, 2, 1, 2, dá a batidinha. 1, tchá. 1, tchá. 2, 3, 4. 1, tchá. É isso, ela está acentuando o segundo tempo. A bateria sempre faz isso. Seja com tambor, seja com uma vassourinha, seja o que for. Tu tem mais uma música aí, dessas, um outro ritmo? Pode colocar aí um outro ritmo, vamos ver. Dois. Olha a batida aí. Todo segundo tempo tem a batida. Continua. É como se fosse batendo palma, ó. Como se estivesse batendo palma no segundo tempo, né? Então faz 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, e está sempre batendo. E essa batida repetitiva leva à movimentação física e leva à inibição da mente, tá? Não tem uma pessoa que não sofra esses efeitos. Uma pessoa vai sofrer mais e outras menos. Aquelas que estão viciadas, tá? Elas vão ter um efeito menor porque já estão viciadas, tá? E elas vão precisar sempre uma batida mais forte, tá? Um ritmo mais acentuado, que é para produzir o mesmo efeito, e isso é vício. Irmã Estela, estão me ouvindo bem aí? Estamos sim. A irmã Estela diz, nossos louvores estão quase todos desvirtuados. Sim, irmã, infelizmente sim. Tá? Tem muitas igrejas que ainda são tradicionais, tá? Que não permitem a música, essa música profana, tá? A música gospel, não permite. Mas a maioria das músicas, sim, infelizmente, estão assim. Nossas crianças estão sendo acostumadas com essa triste realidade. Sim, as músicas, por exemplo, que tem aquele CD, né? Como é que é Minha Vida, Minha Viagem, aquele CD do Daniel Liddick, eles estão nesse ritmo, infelizmente. Tá? Toda vez que tiver a bateria na música, ela tem esse ritmo. Toda vez, tá? Mas nem toda música... ou seja, tem músicas que não têm bateria, mas esse ritmo está sendo acentuado pelo contrabaixo, pelo violão, pelo piano. Pode acontecer isso, tá? Músicas do Inário Novo, tem algumas delas que estão assim, não tem bateria, mas o contrabaixo e outros instrumentos estão acentuando o segundo tempo.
Ok? Mais alguma pergunta? Roberto, dá para... Irmã Rose, Sim? Tem mais Bom algum? dia, irmão. Oi? Pode falar? Tá ouvindo? Roberto, enquanto alguém pensa, vamos colocar aquele vídeo. Tá a irmã ouvindo? Rose, a irmã Rose. Pode falar, irmã Rose. Estamos Sim, ouvindo. pois não. Só um minutinho. É só para eu ir achando aqui, gente. Eu tenho que montar o slide rapidinho. Aí vocês vão falando enquanto eu monto. Pode falar, senhor. Aquele da dança na igreja, lembra do rapaz dançando na igreja? Tá bom, pode deixar. Tá. Enquanto ele prepara, irmã, pode falar, irmã Rose. Tá. Bom dia. Duas coisas. Uma, sobre o que a irmã Terezinha falou, né, e tal, que o senhor falou da alimentação. Lembrando que a alimentação, né, mesmo saudável, se comer em grande quantidade, vai exercer muitas forças, né, do organismo, exatamente isso que desconcentra o cérebro. Eu não sei se é a palavra desconcentra, deixa menos... Desconcentrar, tá certo? Né? Tá. A outra coisa é... tá. Essas músicas, tá, elas são basicamente para louvores na igreja, mas também quando a gente, obviamente, louva em casa também, no sentido de cantar adoração, também serve. Mas quando a gente ouve, por exemplo, algumas músicas que a gente, por exemplo, Natson Portugal, eu comecei a reparar nas músicas que eu ouvia e que tem a bateria, né? Eu não Exato. lembro também isso do Luiz Cláudio também, tem música, A muita maioria música. também tem. Também Tem, tem. não é? Pois é, mas Uhum. no caso, assim, eu já entendi que a bateria, né? O toque, como diz entre aspas, a meio Sempre que usar pancada. bateria na música, é ritmo sincopado. Mas vamos supor, não é louvor. A gente está fazendo as coisas em casa e está ouvindo a música, Tem. né? Para não ouvir uma música qualquer. A menos que for música clássica. A gente está invocando o inimigo? Irmã, é o seguinte, esse ritmo da música, ele é próprio para a música popular, tá? Hum, Se nós colocarmos esse ritmo com a palavra falando em Deus, nós estamos profanando o nome de Deus. é. E se nós escutarmos esse tipo de música em qualquer lugar, o efeito é o mesmo, Tá. o efeito é o mesmo e a profanação é a mesma. Então, assim, se a senhora está em casa e quer agitação, quer estimulação, coloque uma música popular, porque Compreendi. ela vai ter o efeito e não está profanando o nome de Deus. Tá. Entende? Se a A senhora outra quer coisa. academia, coloca uma música ritmada e é para isso que serve, tá? Para fazer. Muito interessante. Muito, muito boa essa Entendido? explicação. Mas na adoração, não. Ou com o nome de Deus, não. Aí é profanar. E para distração também em casa também não. Tipo assim, porque não é nem agitação. É só para a gente estar, por exemplo, fazendo alguma coisa e põe uma música. Não, entendi. A outra coisa, né, a gente Oi. tem que orar mesmo, porque é complicado, porque pelo que eu já vi já esse ano, até pastor já chega, né, incentivando, dançando ali na frente, às vezes não em cima do púlpito que eu já vi, mas na hora da adoração, antes da pregação, ele embaixo, assim, no púlpito, e a música tá tocando lá e balançando, assim, fazendo, tipo mesmo, até com a mãozinha, assim, meio fazendo o ritmo. Sim. Tem que ser muita oração, até porque é um líder, né? Não eu, porque eu não tenho função nenhuma na igreja e tudo, mas graças a Deus essa igreja que eu tenho, que eu sou membro agora, o pessoal é muito conservador e tudo, e o pessoal como é que fala? Da liderança lá da igreja já observou isso. Então, assim, é muita oração, porque a gente às vezes fica inibido, porque é pastor, porque não sei o quê. Mas é muito interessante isso para a gente observar, né? E é claro, eles com muito cuidado vão dirigir essas coisas, né? Se tiver que falar com o pastor. Obrigada. É que assim, ó, a música para ser animada não precisa ter bateria, não precisa ter o segundo tempo. É só um andamento mais rápido, tá? Um andamento mais rápido
estimula fica mais alegre. Não precisa do ritmo sincopado. O ritmo sincopado, tá? Ele tem todas esses efeitos que eu falei para vocês e que está aí, né, nesse slide que eu mostrei hoje, tá? A Yasmin perguntou, a harpa é uma música ideal? A harpa é um instrumento, tá? E por que os anjos utilizam a harpa e por que nós vamos tocar no céu a harpa? Porque a harpa produz harmonia, melodia, é difícil de acentuar o ritmo, embora seja possível de acentuar o segundo tempo, tá? Mas é um instrumento que Deus vai usar, por quê? Porque tem harmonia, melodia, e ele não se sobrepõe, o som dele não se sobrepõe ao som das vozes, tá? Mas o violão pode fazer isso também, mas é possível com qualquer instrumento fazer o ritmo sincopado, tá bom? Com qualquer instrumento. Entendi. Eu até li recentemente, terminei semana passada, Livre das Garras do Sucesso, de Miguel Bispo dos Santos. Ele fala muito, é muito interessante até algumas coisas que ele fala, até mesmo no cuidado da gente poder escutar alguma música, não é de louvor, não é de adoração a Deus, mas que seja o popular ou seja lá de qual outra americana, né? A música, qualquer tipo de música, tá? Popular, ela tem o mesmo efeito. Mas, por exemplo, né? Se a senhora se está com, como a gente diz, em algum momento deprimido e tal, ela vai procurar uma música para mudar o tipo de emoção. Então, ela pega música com um ritmo mais acentuado e uma e uma velocidade, né? Um andamento mais rápido. É esse efeito que quer. Se quer na academia, ele tem que ser uma música ritmada, tá? Para provocar movimentação física. É isso que vai fazer. Entendi. Mesmo assim, tem que ter o cuidado, né? Da letra, alguma coisa. É esse o efeito. Mas a música rock, essa nunca deve ser utilizada. Tá? A música rock tem uma velocidade, né? Um andamento mais rápido. É esse efeito que quer. Exatamente, só o andamento. Tá? Nós vamos colocar um vídeo agora, irmãos. Ali é na igreja adventista, está sendo tocado o violão e está sendo tocado um carrom ali. Ó. O que faz o carrom? O carrom não faz melodia nem harmonia, ele só acentua o ritmo. E aí, possivelmente, um cidadão que escutou a música entrou na igreja e veja o que aconteceu. Pode tocar o vídeo. Então, veja, irmãos, está aí a comprovação. Tanto o carrom como o violão, eles estavam acentuando o segundo tempo. Foi por isso, né, essa acentuação que levou esse cidadão a dançar. Porque é esse o efeito que a música tem. Então, veja, é necessário na adoração esse tipo de ação? Não, nós já vimos que a música do céu não tem nada disso, não tem movimentação física. O que provoca a movimentação física é essa repetição na acentuação do ritmo, seja primeiro ou segundo tempo. Aí, no caso, o carrom e o piano estavam assentando o segundo tempo. Então, além da movimentação física, estava inibindo a mente. Tá? Então, esse é o efeito. E esse é o efeito que o Espírito Santo nunca age. E esse tipo de música não deve ser tocado na adoração. Deus não aceita. Mais alguma pergunta? Heloísa.
Hélio, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Pois não. Esses efeitos que você relatou, né, aí, Sim. na mente das crianças, né, é a mesma coisa ou tem mais alguma coisa que mexe com as crianças? É que assim, ó, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente diminuir o efeito sobre as emoções, porque elas vão cada vez mais inibir a mente. O que acontece com as crianças? As crianças, pelo sistema nervoso dela não estar ainda totalmente amadurecido e formado, né? Eles são mais emocionais. Então, aquela música mais ritmada, com fazendo gestos e tal, isso vai fortalecer o aprendizado, tá? Mas não com ritmo sincopado. Eu estou dizendo mais ritmada no primeiro tempo, tá? Fazendo gestos, fazendo sinais. Então, isso para a criança, enquanto criança, ele é um efeito que vai ajudar a memorizar as coisas. Mas, à medida que passa para ser adolescente, já deve diminuir e depois na adolescência e depois da adolescência, já retirar toda esse ritmo, tá? Esse ritmo, porque vai amadurecendo, a mente já vai sendo, deve ser predominante sobre as emoções, e aí deve-se tirar, então, o ritmo, também o ritmo, na música sacra, também o ritmo marcado, tá? Então, voltando, ritmo sincopado para criança nenhuma, nem adulto, nem criança, tá bem? Mas gestos, marcação no primeiro tempo, como palmas, alguma coisa, enquanto é criança, vai ajudar. Da adolescência em diante, não mais. Respondido, Elô? Ok, entendido. Mais alguém? Eu vou só Sim. reafirmando aí, uma irmã colocou lá no YouTube, e é muito bom a gente sempre falar do Christian Berdal. Tem uma série Sim. de 10 temas, mais de 1 hora cada tema, explica todas essas nuances, mínimos detalhes. Ele explica a história da música, achei muito interessante. Então, se vocês querem adentrar nesse universo aí, comece vendo os Christian Berdal, porque é algo muito interessante. Você não vai querer parar de ver. Então, você vai conseguir pegar ali algumas nuances. Ele vai fazer, por exemplo, isso que a gente fez com o Jubilaus Te Adoramos, ele vai fazer com Quão Grande És Tu. Vai mostrar vários estilos de música com Quão Grande És Tu, inclusive o rock. Ele vai mostrando do melhor para o pior, e quando você chega no pior, você já não está nem prestando atenção mais na letra com grande astúcia, você já esqueceu. Então ele tem várias nuances muito importantes lá, e eu achei a história da música sensacional. Ele mostra durante a história que cada época que passa, o objetivo de Satanás é faça o que tu queres. Não importa o que Deus quer, ou seja lá o que for, não importa nada disso. Faça o que você se sinta bem. É exatamente isso que ele quer inculcar na nossa mente. Que a gente é dono de si mesmo, que não precisamos de, de Deus, que não precisamos de nada, que a gente pode fazer o que a gente bem entender. E durante a história ele vem mostrando isso, e eu achei muito interessante uma parte que ele fala sobre nas décadas de 40, os problemas escolares era jogar papel no chão, era correr no corredor, era coisas assim bobas. Em 40 anos mais tarde, da década de 80 para frente, virou assassinato, estupro, coisas assim absurdas que aconteceram. Então, em 40 anos de música ruim, a cabeça do povo virou de ponta cabeça. Então, ele pontua isso lá. Então, eu aconselho os irmãos
assistirem o Dilema da Distração, tá bom? Os 10 episódios vai ajudar muito. Tá no YouTube, né, Roberto? Isso, tá no YouTube. É só colocar o Dilema da Distração. Acho que até no Terceiro Anjo tá também, tá? A TV Isso. Terceiro Anjo tem TV as 10 Terceiro lá. Anjo, no YouTube. Repete o título aí, que tem alguém pedindo para colocar no grupo aí. Eu vou colocar aqui, o Dilema da Distração. É importante e até legal que só o primeiro, se eu não me engano, tá legendado, mas os outros já estão todos dublados. Então, do 2 ao 10, tá tudo dubladinho, tá bom? Só o primeiro que tá legendado. Roberto, Isso, o vídeo fala também. Pode falar, meu irmão. Roberto, tu pode ver aí nos vídeos, na pasta dos vídeos que eu mandei para ti, o número 7, que é do Prisma. Sim, já tá aqui já. Ok. Então, assim, nós vamos colocar um vídeo agora para vocês verem que a melodia é uma melodia sacra, né? É uma melodia bonita, a letra também, mas quando tocado com os instrumentos é que deixam o ritmo sincopado. A melodia quase não tem síncopes, parece que tem uma só em algum local. Mas eu vou tocar essa música sem o playback, sem os instrumentos. Então ela ficou uma música sacra, só cantada, sem os instrumentos. Se colocar os instrumentos, ali tem bateria, contrabaixo, e eles estão marcando o segundo tempo, tá? Então fica o ritmo sincopado é o elemento profano na música. Se tirar esse ritmo, a música pode ser tocada. E ele vai colocar aqui agora, então, a música do Prisma sem o playback. Sou estrangeiro e estou por aqui de passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Ok, Roberto? Ok? Pode parar. Então, veja, infelizmente, né, a maioria das músicas dessas mais feitas agora, ela tem síncope na melodia. Essa música aí também tem, em 2 lugares, síncope na melodia. É pouco, mas tem. Tá? Infelizmente. Existem músicas atuais totalmente sem síncopes? Existe. Tá? E essa é que deve ser usada. Essa música aí, né, eu escuto ela de vez em quando, né, porque tem alguma síncope na melodia. Então, agora eu coloquei para mostrar para vocês que, se nós tirarmos os instrumentos, são os instrumentos que produzem aquele ritmo acentuado, né? E aí fica sincopado aí. E ali, só a melodia, muitas vezes, não tem síncope nenhuma, então ele pode ser usado, tá? Essa música aí tem síncopes na melodia. A síncope na melodia quer dizer assim, ó, a letra da música, ela deve estar com a mesma acentuação da música. Então tem a melodia, né? La la di da 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 la da 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 la la.
ok? E quando a gente coloca a letra, ela tem, toda palavra tem a sua acentuação, né? Eu tinha dado o exemplo para vocês de lâmpada, né? Tem 3 sílabas, a gente pode acentuar lâmpada, ou lampada, ou lampadar. Então, a letra que nós colocamos na música, a sílaba acentuada do lâmpada, ela tem que estar no primeiro tempo, igual ao primeiro tempo da melodia. Quando não acontece isso, então nós temos uma síncope, né? Porque nós estamos colocando a acentuação, em vez de ser Jesus, por exemplo, né? O G tem a primeira sílaba fraca e a tônica está no zus. Então, esse tem que estar no primeiro tempo da melodia também. Se nós não fizermos isso, ela vai dar uma síncope. E é isso que muitas músicas atuais estão fazendo. Tá? Então, estão fazendo uma síncope porque colocam a acentuação forte não no primeiro tempo. Tá? E isso quer dizer uma síncope. Outra síncope que acontece muito é colocar a acentuação no quarto tempo do compasso, e aí liga com o primeiro tempo do primeiro tempo do próximo compasso. Tá? Ou seja, nós estamos dando a sílaba tônica da palavra, em vez de cair no primeiro tempo do compasso, ela vem para o quarto tempo do compasso anterior. Isso está muito comum, né, no nosso novenário, e na maioria das músicas feitas atualmente pelos músicos da igreja. Então, ela coloca a ênfase no quarto tempo e tira do primeiro tempo. Né? Então, isso é síncope que acontece na melodia. Tá? Não precisa ser nos instrumentos. Sempre que colocar a bateria faz o ritmo sincopado. Mas nós podemos fazer um ritmo sincopado só utilizando a melodia, como foi essa música que eu coloquei para vocês aí. Tá? Essa música diz, vou morar. Por exemplo, isso é uma síncope. Tá? Vou morar. Porque morar, a acentuação da letra é no morar. E na melodia, essa acentuação está no segundo tempo. Então, forma uma síncope. Tá? Para vocês saberem isso, os leigos só tem que perguntar para alguém que entende música, né? Olha, essa melodia aí tem síncopes? E aí, o músico vai dizer, não, ela tem síncopes. Então, deve ser evitada, tá? É isso que a gente tá mostrando aí. Ok? Tem mais alguma música? Alguém perguntou, Heloísa, né? Na música, a capela pode colocar... a gente não é ritmo sincopado daí, tá? Aí são síncopes, como eu acabei de dizer, tá? Vou morar. Esse morar é uma síncope. Então, a melodia está sendo com síncopes. A melodia está sincopada, tá? Então, pode sim, só na melodia ter síncopes. A outra música que tem síncopes assim, pequenas síncopes, mas tem, tá? São poucas, mas tem. Tá? Tem uma música do Inário, né? Muito bonita, que é fala da volta de Jesus, não tardará, né? Só no coro ali tem uma pequena síncope, mas tem, é pouco, mas tem, tá? Não tardará, tá? Cristo irá voltar, não tardará. Essa é uma síncope, porque a acentuação da palavra não está acentuando o primeiro tempo da música. Tá? Então, são poucas síncopes, mas tem. Mais alguma pergunta?
Salmo 9 fala, Salmo 9, 2 e 11, fala assim, 2. Em ti quero alegrar-me e exultar, tocar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O 11. Tocai, cantai e louvai ao Senhor, que reina em Sião, proclame entre as nações as suas façanhas. Então, ao louvar o Senhor, que o Espírito Santo nos leve a esse louvor. É muito necessário. Salmo 9, 2 e 11. Eu sempre peço a Deus orientação para Ele falar no meu coração. As mensagens são trazidas para nós, mas quem nos convence, quem nos faz mudar é o Espírito Santo. Então, que Ele faça essa obra em nós, né? Porque sem essa mudança, o nosso louvor realmente não vai chegar até Deus. Que o Espírito Santo possa nos usar poderosamente. Pois não, Roberto? Não, então, é só para avisar o pessoal. Gente, a gente está aprendendo isso aqui. Tem vários temas. O Marcelo falou, eu falei, o Hélio está falando. Tem várias pessoas, vários temas que estão lá no da sala, né? No YouTube da sala, tem no meu canal. E tudo que a gente está aprendendo aqui, quando nós formos fazer, é fazer do jeito certo. Entendeu? Então, a gente não pode também chegar lá na igreja e tal, é assim, 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 assado, porque assim a gente vai criar problema e não solução. Então, por exemplo, ó, você foi chamada para pregar, para fazer um minuto de cântico. Então, você vai lá e coloca as músicas que você está vendo aqui, que é boa, e faça a sua parte, ore a Deus, e o pessoal, pelo seu testemunho, vai começar a tentar, talvez vai ser a abertura que Deus vai agir para você falar sobre isso com uma pessoa. Então, façam a nossa, cada um, né, que está aprendendo isso, que está aí no YouTube ou que vai assistir mais tarde, faça isso você. É que nem a irmã falou, a mudança começa em nós. Então, cada um faça a sua mudança e através de você, Deus vai abrir os olhos de outras pessoas. É esse o nosso ponto. O irmão Hélio falou ontem de uma presbiteriana que foi falar sobre a música na nossa igreja, ou seja, olha a luz que Deus deu para uma presbiteriana e muitas vezes falta em nós. Então a gente não pode ter essa visão que, olha, somos adventistas, então nós sabemos tudo e né? A gente tem muita luz, mas infelizmente a gente não vai buscar colocar essa luz em prática. E no fim não adianta nada. Ter luz e não fazer não adianta nada. Então, acredito eu aqui que nós ficamos muito ricos em tudo que o irmão Hélio passou nesses dias. Muito obrigado ao irmão Hélio por ter se disponibilizado aqui. E agradecer a Deus, principalmente, por ter trazido o irmão Hélio aqui. Tinha muitas questões, dúvidas que eu, que passo música, ainda tinha, e foi esclarecido durante esses dias. Peguei muito material com o irmão Hélio também. Então, se vocês precisarem de alguma coisa com relação a isso, fale comigo, eu tento falar com o irmão Hélio, a gente tenta resolver ali alguma coisinha que vocês tenham dúvida, questão de música, a gente tá aí para isso, tá bom? E faça a diferença na sua casa, na sua vida, que consequentemente Deus vai usar para você fazer a diferença nesse mundo. Alguém falou aí em Salmos, eu lembrei de uma pergunta que muito aparece em todas as palestras que eu dou, é sobre o Salmo 149 e 150, que diz para nós louvar a Deus com tambores e danças. Tá? Então, eu quero dizer o seguinte, Salmo 149 e 150 foi escrito por Davi antes das orientações de Deus sobre o templo. Então, Davi inventou muitos instrumentos. Ele tocava harpa. Ele não tocava tambor. Davi tocava harpa. Mas, né, ele falou, existiam vários instrumentos, inclusive tambores e pandeiros. Então, Davi disse, vamos louvar a Deus com todos os instrumentos que nós temos. Mas, na orientação que Deus deu depois, quando Salomão fez o templo, Deus não escolheu tambores para a sua adoração. Embora Davi tenha falado, né, que para usar todos os instrumentos, inclusive tambores, Deus não escolheu. Existia tambores, mas Deus não escolheu. Só escolheu instrumentos, né, que foi a harpa e lira, e os símbolos. Símbolos eram instrumentos, pequenos globos
metade de globo de metal que batia um no outro. Mas os símbolos não eram usados para marcação do ritmo. Os símbolos eram usados para o líder reger a orquestra e o coro. Em vez de fazer gestos, ele usava os símbolos. Então, ele tocava o símbolo para iniciar uma estrofe, para terminar a estrofe, para mudar alguma coisa. Para isso eram usados os símbolos, e não para a marcação do ritmo. Tá? Então, é uma pergunta que muitas vezes tem. Sim, Davi escreveu isso porque eram os instrumentos que ele conhecia. Mas Deus depois disse, não, para adoração não vamos usar tambores. E ele excluiu os tambores da adoração. E a pergunta que eu faço é, nós vamos seguir o que Davi disse ou o que Deus disse? Ok? É isso aí. Vocês decidem se terminamos ou se fizemos mais, se continuamos mais alguma coisa. Já está no horário, né? Se alguém tem mais alguma pergunta. Assim como Deus tirou o veneno da botija, né? Eliseu ali, ele pode tirar o veneno da música, da nossa música também. Poder ele tem para isso. E nós não possamos ficar envenenados com as músicas que não são sacras, né? Que não são de Deus. Mas lembrando que quem são dos corações é Deus e a gente vai rompendo em fé. E como o Roberto bem disse, quando você estiver numa igreja, fique em oração quando, né, as músicas não... Eu tenho feito isso, até mesmo por mim, para que o Espírito Santo traduza os corações dos meus louvores e também os louvores que eu tenho escutado. Deus tem misericórdia da nossa família espiritual. Deus tem um amor muito grande por todos nós, é por isso que essa mensagem chegou até nós. Não havendo mais ninguém, nós agradecemos, o Roberto já te agradecer, irmão Hélio, por ter trago esses 2 dias de mensagens poderosas sobre a música, os efeitos da música sobre nós. Aprendemos muito, louvado seja Deus na sua vida, que Deus possa continuar abençoando a sua vida poderosamente, dando sabedoria, inteligência, discernimento dos altos céus, sempre, né? Na exortação do povo dele aqui na terra, nós te agradecemos muito. Agradecemos a participação de todos que estão aqui presentes, né? Yasmine, Roberta, Keila, Joyce, Rose, Luísa, Ana Maria, Irmã Terezinha, Davani, Regina, Neuza, Irmanice, Juninha, Jandira, a vossa serva aqui, irmão Hélio, que Deus possa nos abençoar neste dia, possamos, a nossa vida ser um exemplo de louvor ao nosso Deus. Deus seja tremendamente louvado. Eu gostaria agora de alguém para fazer a oração para encerrar. Irmão Hélio, poderia orar para encerrar? Posso? E aí eu vou partilhar o hino final. Vamos orar, então. Santo e amorável Deus, mais uma vez estamos agradecidos por toda a orientação que tu nos dás, que tu nos deixastes para nós, para nos prepararmos para viver em adoração eterna juntamente contigo. Perdoa-nos, Senhor, os pecados que cometemos sem saber e ajuda-nos agora a fazer a reforma necessária em todos os aspectos, na música, na saúde, nos pensamentos, em todos os nossos hábitos. Prepara o nosso caráter para as mansões celestiais. E cada um de nós que aqui estivemos, continuaremos estudando a tua palavra, possamos receber poder dos altos céus para fazer a modificação necessária. Sem a atuação do Espírito Santo vai ser impossível, Senhor. Por isso rogamos isso, e que possamos também auxiliar outras pessoas a fazer uma adoração sincera. Usa-nos com poder para a pregação do Evangelho, para a mudança na nossa vida e para vivermos de acordo com a tua vontade. Prepara-nos para o breve encontro contigo nas mansões e para vivermos contigo eternamente nas mansões celestiais. Fazemos todos esses pedidos